Hoje nós vamos falar sobre a lei de liberdade. A liberdade significa o direito de agir segundo a própria vontade ou o livre-arbítrio, como a gente chama. Desde que pessoas ou instituições não sejam prejudicadas. E daí os orientadores espirituais informaram no Livro dos Espíritos que não existe uma liberdade absoluta, mas sim relativa, porque todos nós precisamos um dos outros. E eles complementam esse pensamento ao afirmarem que o limite da liberdade individual está restrito à liberdade do outro. Isso desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Mesmo a liberdade de pensar, que num primeiro momento a gente possa achar que, ter a sensação de ela ser ampla e infinita, eu posso ser livre. Não, porque pensamentos a gente percebe que fazem vinculações com outros pensamentos. Então, pelos processos naturais das afinidades e sintonias, pelas condições que podem ampliar ou não o grau da nossa liberdade. A adequada compreensão desse teor de ideias, quando a gente consegue compreender isso, isso nos ensina como agir corretamente nos diferentes níveis dos nossos relacionamentos. Eles sejam no âmbito familiar, no profissional, no social, no religioso, visto que a liberdade de pensar, de falar e de agir, além dela ser restrita em si mesma, ela desencadeia uma consequência. Essas consequências podem ser boas ou más, como nos esclarece o nosso querido benfeitor Emmanuel. O pensamento é produto do ser pensante, da sua mente. Então, revela um certo grau de maturidade espiritual aquele que estabelece como norma e comportamento associar a sua liberdade com a responsabilidade, antes de tomar qualquer decisão. A liberdade de consciência nos transforma em pessoas melhores e estaremos assim aptos a pôr em prática a lei de justiça, de amor, de caridade. Então, a liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e consequentemente, do nosso progresso. A benfeitora Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nos revela o segredo dos bons relacionamentos a partir de uma conhecida história popular. É uma velha fábula que conta que numa remota era glacial, os porcos-espinhos se sentiram ameaçados de destruição pelo frio que reinava em toda parte. Por instinto, eles se uniram e conseguiram, assim, sobreviver por um bom tempo em razão do calor que um e o outro irradiava. Mas, pelo fato de estarem muito próximos uns dos outros ali, passaram a se ferir mutuamente por conta dos espinhos, provocando assim reações inesperadas. Uns resolveram se afastar dos outros. Como consequência dessa decisão de se afastar, todos aqueles que se encontravam distantes passaram a morrer por falta de calor. Os sobreviventes, percebendo então a consequência de tudo aquilo que estava acontecendo, resolveram se aproximar. Agora, porém, conhecendo já que precisavam ter cuidado uns com os outros, a fim de não se magoarem, de não se machucarem reciprocamente. Então, graças a essa conclusão, eles conseguiram sobreviver à terrível calamidade do frio. Joana acrescenta ainda como conclusão: trata-se de excelente lição para uma feliz convivência, um produtivo relacionamento. Então, a lei
de liberdade, ela precisa caminhar ao lado da lei de amor. Um grande abraço a todos, uma boa semana.